Sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal. Hoje o vídeo vai trazer para vocês essa questãozinha aqui de matemática, uma expressão numérica, um desafio para você tentar resolver e vir junto comigo aqui nos comentários, deixando o seu palpite, deixando aqui o seu comentário sobre a resolução dessa questão. A questão é a seguinte, gente, 6 dividido por 2, abre parênteses, 5 mais 5 ao quadrado, fecha parênteses, tudo isso menos 60. E aí eu pergunto para vocês, qual é a resposta correta? Letra A, 4 fatorial. Letra B, 8 primorial. Letra C, 4 duplo fatorial. Ou letra D, 6 primorial. Venha comigo acompanhar a resolução dessa questão, mas se você já souber, deixa aquele valor aí nos comentários, beleza? Primeira coisa que eu peço para vocês nesse vídeo é que você se inscreva, porque é muito importante, beleza? Eu trago vídeo todos os dias para vocês, é uma alegria te receber aqui. E também, se você puder curtir o vídeo, vai ajudar bastante aqui no desempenho dele na plataforma, tá bom? Espero que você faça isso, se fizer, vai me ajudar bastante, tá bom? Agora vamos resolver. Pessoal, é o seguinte, é uma expressão numérica, aparentemente é uma matemática básica, mas que muita gente, pessoal, muita mesmo, o pessoal de grande parte do Brasil e de fora do Brasil também erra essa questão por falta de conhecimento na matemática. Então a gente tem aqui alguns elementos, algumas operações, e para isso a gente precisa saber da ordem. Eu sei que muitos aqui no canal já estão craques, já sabem essa parte toda, e aí eu vou ensinar para aqueles que não sabem e também para você que já sabe relembrar um pouquinho sobre esses conceitos. Temos aqui alguns elementos, como eu disse, divisão, parênteses, que é muito importante, adição, potenciação, subtração e tudo mais. E aí a gente tem que decidir qual dessas a gente faz primeiro. Então, eu já falo direto, sem enrolação, a gente vai resolver primeiro os parênteses. Sempre em uma expressão numérica, caso a gente tenha parênteses, colchetes e chaves, a gente vai começar resolvendo essa parte primeiro de dentro para fora. Ou seja, se eu tivesse mais colchetes aqui para fora, chaves, eu iria começar de dentro, depois ia saindo devagarzinho, passo a passo. E dentro desse parênteses, a gente pode perceber que temos um número adicionado com uma potência. E a potenciação, ela é uma operação, inclusive, dentre todas as operações que estão aqui, ela é a que tem a maior prioridade. Logo, a gente deve começar resolvendo esse 5 ao quadrado, que é uma potenciação, e eu vou lembrar vocês como que faz para resolver uma potenciação. O número é o seguinte, tenho aqui uma base, que é esse 5, e um expoente. Essa base ela vai se repetir em uma multiplicação a quantidade de vezes que tiver escrita no expoente. Em outras palavras, 5 elevado à segunda potência, ou 5 ao quadrado, vai ser a mesma coisa que 5 vezes 5, por definição de potenciação, beleza? E 5 vezes 5 não tem segredo, 25. E encontramos o valor da primeira operação. Todo o restante eu vou manter aqui, gente. 6 dividido por 2, abre parênteses, 5 mais 25. Muito bem. Agora a gente tem que fazer a adição. É a única coisa que sobrou dentro dos parênteses e a gente, como eu disse para vocês agora há pouco, não podemos sair de dentro desses parênteses até que a gente termine essas operações, certo? Opa, faltou o menos 60 aqui. O menos 60 que estava aqui fora continua, beleza? Então agora a gente vai fazer 5 mais 25, que é igual a 30. Então vai ficar 6 dividido por 2, abre parênteses, 30. Percebam que eu deixei esse parênteses porque a gente vai ter que fazer uma análise aqui agora sobre isso daqui. Gente, se eu tirasse o parênteses, vocês percebem que não ia ficar nada entre o número e o parênteses. E é por isso que eu deixei ele aqui, para que a gente pudesse decidir, ou que eu pudesse clarear para vocês a mente, do que está sendo feito aqui entre esse número e esse parênteses. Você pode perceber que esse 2 ele está multiplicando todo mundo que está no parênteses. Sempre que eu tenho um número, logo em seguida eu tenho um parênteses, ou logo em seguida eu tenho uma letra, uma variável, esse número está multiplicando essa variável. Então não precisa aparecer a multiplicação ali para a gente saber que é uma multiplicação. Por isso a gente coloca aqui só para depois a gente tirar o parênteses e ele fique a multiplicação explícita ali, beleza? Então vai ficar o seguinte, 6 dividido por 2 vezes 30, olha lá como que mudou, menos 60.
E aí aqui a matemática básica, como sempre a gente faz, depois de sair dos parênteses, decifrar esse enigma, agora a gente só tem que fazer na ordem correta. A ordem correta, gente, é a seguinte: eu vou pegar a multiplicação e a divisão têm a mesma prioridade. Inclusive, são todas aí baseadas no mesmo princípio e tudo mais. Então, multiplicação e divisão a gente vai resolver na ordem em que aparece, tá? Não faça diferente disso, porque senão você vai errar. A matemática nos diz claramente que é assim que se resolve. Primeiro a divisão, depois a multiplicação, beleza? E aí eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer primeiro esse 6 dividido por 2, que é igual a 3 vezes 30, menos 60. Olha lá. A única coisa que... o único jeito que poderia mudar isso daqui é se tivesse um parênteses, tá? O parênteses, ele muda tudo, mas nesse caso não temos, então seguimos a ordem, beleza? 3 vezes 30... Lembrando novamente, entre multiplicação e subtração, a subtração fica por último. A gente vai fazer primeiro essa multiplicação. 3 vezes 30 é igual a 90. Menos 60. E aí, finalmente, 90 menos 60, não tem segredo, é igual a 30. Então, chegamos aqui na nossa resposta. O valor da nossa expressão é 30. Eu espero que você tenha acertado essa questão, beleza? E a gente vai ter que agora descobrir qual dessas opções aqui que representa o 30, certo? Com o costume aqui do canal, se você for novo, pode ser que você estranhe um pouco, mas é de costume eu trazer essas operações aqui nas alternativas, porque é uma forma da gente explorar um pouquinho mais a matemática, tornar o vídeo mais interessante e trazer elementos para compor essas ideias, tá bom? Então a gente vai resolver o 4 fatorial, o 8 primorial, o 4 duplo fatorial e o 6 primorial. E a gente vai começar na ordem, começando pelo 4 fatorial. O fatorial, ele tem uma definição própria, ele vai funcionar da seguinte maneira, gente. Vou colocar aqui em cima. Se eu aplicar o fatorial em um número n, qualquer, que seja natural, vai funcionar da seguinte forma. Eu vou pegar o n, que é esse número que está aqui aplicado, no nosso caso aqui é o 4, então vai ficar n, e ele vai multiplicar o antecessor, que é n menos 1, certo? Logo em seguida, eu vou multiplicar o antecessor do antecessor, que é n menos 2. E aí, eu vou continuar isso aqui até chegar no menor número natural positivo, que é 1. E aí, finalizou. Essa é a definição do fatorial de um número, e aí basta que a gente pegue essa definição e aplique o número 4 no lugar de n e faça as continhas para encontrar a resposta. Então vamos começar com o número 4, como eu disse para vocês, é o número que a gente deve começar. E esse 4 ele está multiplicando. Ele multiplica quem? O antecessor desse número. Se eu colocar aqui 4 menos 1 é igual a 3, e de fato o 3 é o antecessor do 4. Então 4 vezes 3. O antecessor do 3 é o 2, e a gente continua aqui, ó. E o antecessor do 2 é o 1, e lembra que eu sempre paro no número 1. Então, paramos aqui, e agora é só resolver. 4 vezes 3 é igual a 12, 12 vezes 2 é igual a 24, e 24 vezes 1 é igual a 24. Bom, não chegamos na resposta, mas a gente pôde relembrar um pouquinho sobre o número fatorial, beleza? E agora, a gente tem uma outra operação, chamada de primorial. Ela tem a mesma ideia, só que ela não vai utilizar os números naturais, ela vai utilizar os números inteiros, não, né? Os números primos. E o próprio nome aqui já diz. O número primorial vai precisar dos números primos. Vou escrever aqui embaixo para vocês, tá? Os números primos vai servir para essa operação e para de baixo também. Então já faz aqui o conjuntinho de uma vez. E os números primos, por definição, são números que possuem apenas 2 divisores. Ou seja, não tem mais nem menos do que 2 divisores. São exatamente 2, que são ele próprio e o 1, que é ele próprio e o 1, né? Os divisores desse número. Esses números são muito importantes, e eles começam aqui pelo número 2. É o primeiro primo e o único primo que é par, beleza? Logo em seguida, a gente tem o 3, depois mais nenhum par será primo, tá bom? Todos são divisíveis por 2. Temos aqui mais ímpares perto, aqui, ó, o 5, o 7, e nem todo ímpar é primo. Percebam que o próximo, que é 9, ele não é primo porque ele é múltiplo de 3.
Um número sendo múltiplo de alguém, ele é divisível por esse número. Portanto, o 9 ele é divisível por 3. Então, ele não é um número primo. O próximo número primo, depois do 9, na verdade, depois do 7, pulando o 9, é o número 11. Depois temos 13. 15 também não é, porque é divisível por 3, é divisível por 5 e assim por diante. E não tem fim, tá? Eu coloco reticências aqui porque esse conjunto numérico permanece para sempre aí crescendo, porque ele já foi provado, né, que os números primos são infinitos. Ficam mais espaçados, fica mais difícil de decidir, mas existem infinitos números primos, beleza? Com isso, a gente consegue resolver esse 8 primorial. Como que funciona o primorial? Eu vou pegar os números primos, que são menores ou iguais a 8, e vou multiplicar. Então, vou olhar para esse conjunto aqui. O número 8 está nesse conjunto? Não está. Então, o 8 não vai entrar na multiplicação. Qual o número menor do que o 8 que está aqui? O número 7, o número 5, o número 3 e o número 2. São esses os números que vão entrar aqui e compor essa multiplicação. Em outras palavras, 8 primorial é igual a 7 vezes 5 vezes 3 vezes 2. E se eu fizer essa continha, olha lá, 7 vezes 5, ele é igual a 35. 35 vezes 3 é igual a 105. E 105 vezes 2 é igual a 210. Passou bastante, hein? Chegamos bem longe, mas é uma forma da gente aprender uma nova operação. Eu espero que você tenha gostado de aprender aqui o primorial. E se você já conhecia, tenha aprendido e tenha exercitado aqui, né, os conceitos, beleza? A próxima operação é o duplo fatorial. É um fatorial, só que tem duas exclamações. E a definição muda, certo? Eu vou escrever para vocês aqui a definição. Deixa eu vir um pouquinho para baixo aqui. Vou escrever a definição aqui embaixo e você vai ver como que funciona. Se eu pegar um número e aplicar o duplo fatorial, eu vou compor a multiplicação dessa forma aqui. Eu começo pelo próprio número, assim como no fatorial. Depois eu vou multiplicar não pelo antecessor, mas pelo antecessor do antecessor. Ou seja, eu vou pular 2 números. Logo, n menos 2. Logo em seguida, eu pulo mais 2 números, que vai ser o n menos 4. E assim por diante. Eu vou multiplicar até chegar no número. Esse número final, ele pode ser 1 ou pode ser 2. E ele vai depender da paridade do número. No nosso caso aqui, o número 4, ele é um número par. Logo, eu vou pegar e vou terminar com o número par, que no caso é o 2. Caso o número fosse ímpar, eu deveria parar no número ímpar, que é o número 1, certo? Então, sempre assim, o duplo fatorial ele vai levar em consideração a paridade do número, ou seja, se o número é par ou ímpar. Em outras palavras, resumidamente, se o número for par, eu vou multiplicar todos os pares menores ou iguais a 4, no caso aqui o 4, né? E se ele for ímpar, eu vou multiplicar todos os ímpares menores ou iguais àquele número ímpar, beleza? Só isso, gente. E aí, então, eu vou pensar o seguinte, como que eu vou compor esse 4 duplo fatorial? Eu vou começar pelo 4, multiplica o par que vem antes dele, que é 2, e acabou. Chegamos no 2, olha aqui. 2 é o número é o critério de parada, então a gente finaliza aqui, 4 vezes 2 é igual a 8. Não é a nossa questão, a nossa resposta. Vamos então para a última opção, 6 primorial. A gente acabou de aprender o primorial, já temos os números primos, então é só compor a multiplicação aqui. O 6 primorial vai multiplicar todos os primos menores ou iguais a 6. Nesse caso, a gente tem o número 5, temos o número 3 e temos o número 2. São esses os valores que eu devo multiplicar. Aqui começo então pelo 5, multiplica pelo 3, multiplica pelo 2. Se eu fizer essa continha, olha que legal. 5 vezes 3 é 15, 15 vezes 2 é igual a 30. E olha lá, gente, 30 é exatamente o valor que a gente queria encontrar. Logo, opção correta da nossa questão, alternativa letra D. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, mas principalmente espero que você tenha acertado e que você compartilhe aí com os amigos, chame mais gente para poder assistir o canal. E eu te vejo amanhã, porque lembrando, lá no começo do vídeo eu falei, né? Tem vídeo todos os dias. Então, se inscreva, deixa aquele like, compartilhe, comente e vamos para o próximo. Eu te vejo amanhã, fiquem com Deus e até lá.